O texto é Eclesiastes 6, e é o texto inteiro, é o capítulo Eclesiastes 6 inteiro. Vamos ler juntos então, versos 1 a 12. Na verdade, vamos ler de forma responsiva, versos 1 a 12. Depois nós vamos ter uma palavra de oração. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Vamos orar. Senhor, que nessa noite o coração nosso possa entender o Senhor, entender os teus caminhos, entender a tua vontade, que nossa mente e o nosso coração sejam tomados cativos a ti, Senhor, e que o Senhor mesmo possa ministrar às nossas vidas essa cura, possa ministrar este entendimento, esta sabedoria que vem do alto, para que sejamos, Pai, pessoas que têm vida feliz aqui na terra, essa terra que o Senhor nos deu. Nós te louvamos e te bendizemos o nome e pedimos a assistência do teu Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer. Eu te peço que o Senhor possa suprir as minhas carências para que eu possa ser a tua boca aqui nesta noite. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, esse texto é um texto difícil, porque todos nós construímos alguma coisa, todos nós queremos construir alguma coisa, todos nós caminhamos com alguns objetivos, sonhamos algumas conquistas. Não há nada de errado com isso, todos nós deitamos a cabeça no travesseiro, esperamos dias melhores, todos nós sonhamos com o futuro dos nossos filhos, todos nós esperamos um país melhor, todos nós esperamos uma cidade melhor, todos nós esperamos famílias melhores. Mas a verdade dos fatos é que nem sempre assim acontece. E esse texto, ele cruza a nossa meditação de uma forma muito contundente, com uma notícia triste, com um fato triste. E a forma como a gente entende ou interpreta esse texto, ou lida com os fatos que o texto traz à nossa memória, ou à nossa mente, à nossa meditação, vai determinar exatamente a qualidade de vida que a gente vai ter. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que tem certos pressupostos. Eu não sei se todos vocês sabem, mas às vezes eu me sinto como se nós fôssemos disquetes. Alguém aqui lembra de disquete? Quem lembra, levanta a mão aí.
Para quem não sabe o que o disquete é para os engenheiros, o DX do HD. É o pedacinho do HD. É aquela camadinha mínima do HD. E vocês se lembram que a gente formatava disquete? Para que a gente formatava o disquete? Para o disquete receber nova informação, para a gente gravar novas coisas, né? Às vezes eu tenho a sensação que a gente é como se a gente fosse uns disquetes imersos num processo de magnetização, num processo de alinhamento de elétrons, porque é isso que acontece com os disquetes, de forma que a gente seja formatado e passe a ter uma mentalidade guiada pela visão de mundo dos nossos dias. Parece que a gente é refém disso. Parece que esse processo formata a nossa mente, o nosso coração, de uma forma, de um jeito tal, que a gente não consegue se libertar dessas trilhas e setores, porque é assim que o disquete era dividido, em setores e trilhas, e a gente fica preso nisso. Existe uma expressão cunhada por um filósofo do século XVIII, que é a expressão alemã Zeitgeist. Zeitgeist é uma expressão que trata do espírito de um tempo, e atribui-se a Hegel essa expressão. O fato é que nós vivemos, a cada tempo da nossa existência, um espírito daquele tempo. E a forma como nós lidamos com o espírito do tempo determina a forma como nós lemos a vida. Nós sabemos que todos nós temos uma cosmovisão. Essa cosmovisão é como se fossem lentes que nós usamos para interpretar a realidade, os fatos da vida. E essa cosmovisão que cada um de nós tem, ela é calcada em pressupostos, que são as nossas motivações, que são as nossas crenças, as nossas certezas, os nossos valores, as nossas ideias, aqueles valores mais profundos das famílias de onde nós viemos. E quando nossa cosmovisão, ela é confrontada com esse zeitgeist, com esse espírito do tempo, o espírito global, de uma aldeia global, esse confronto resulta a forma como nós lidamos com a realidade. Nós somos, de fato, um resultado da colisão da nossa cosmovisão com o espírito da época. Isso tem a ver, queridos, com usos e costumes, tem a ver com a cultura, tem a ver com a forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, tem a ver também com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente valoriza. Só para dar um exemplo do que é esse conflito, é um exemplo meio bobinho, mas o conflito de uma cosmovisão é aquele que um carioca experimenta quando vai ao shopping em São Paulo, numa época de temperaturas amenas. Por quê? Porque o carioca veste-se de bermudas, usa sandália e vai ao shopping aqui, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Mas quando ele chega em São Paulo, ninguém vai ao shopping de bermuda e sandália. Então há um choque de experiências, um choque de cosmovisões. É isso que ilustra como que a gente tem que, às vezes, se ajustar, dependendo de onde a gente está. O carioca vai a primeira vez de bermuda ao shopping, mas depois ele não volta de bermuda, ele já se adequa e coloca uma calça comprida, que é o costume lá de São Paulo. É ou não é verdade? Aqueles que já passaram por isso, eu já passei por isso. Então, assim, é um fato. Mas precisamos entender, irmãos, que espírito de época é esse que nós estamos inseridos? E aqui eu vou usar alguns nomes, algumas palavras, que eu acho que a maioria entende, mas eu vou explicar. Nós estamos inseridos num mundo neoliberal. O que é o mundo neoliberal? É um mundo que resultou da globalização da economia. É um mundo que acredita numa economia de mercado,
na livre competição, que acredita na privatização, que acredita na desregulamentação, que acredita na diminuição da máquina pública, que acredita no esvaziamento do poder do Estado no mercado. Mas o que tem isso a ver com você e comigo? Eu não quero aqui julgar se neoliberalismo é bom ou é ruim. O fato é que o neoliberalismo levou a você e a mim a um processo estranho. E esse processo chama-se consumismo e hedonismo. Nós vivemos imersos numa sociedade que valoriza o consumo como resultado de um processo no neoliberalismo. E também vivemos numa sociedade que valoriza o prazer pelo prazer. Curioso é que até lá no Oriente isso tomou conta. Nós vemos imagens da China, né, que seria um país, digamos assim, mais fechado no passado, já vivenciando o prazer do consumo. As pessoas comprando e aquele poder de compra movimentando aquela economia. O fato então, irmãos, é que nós estamos tão inseridos num mundo consumista e hedonista, que isso tomou conta da teologia. Isso invadiu a igreja. Hoje a igreja fala o seguinte, que se fulano tem bens materiais, fulano é abençoado. Se fulano não tem bens materiais, se fulano não progrediu, se fulano não avançou economicamente, fulano é maldito, fulano está debaixo de uma maldição, fulano está debaixo do desfavor do eterno. A coisa é mais complicada do que a gente pode imaginar. E isso tem a ver com o texto de Salomão. Nós estamos diante de um texto que expõe esse conflito. E é necessário que a gente examine esse texto em 3 pedaços, para a gente entender a dinâmica dele e o que ele tem a ver conosco. A primeira parte vai até o verso 6. O que está falando nesse pedaço aqui? Ele está falando que ele viu um mal. Que mal é esse? É um mal que pesa sobre os ombros dos homens. E este mal está atrelado ao ter. Curioso que, primeiramente, Salomão, no capítulo 5, falou, no verso 19 e 20, que o homem é feliz quando ele recebe de Deus as riquezas, o bem, as honras, e ele tem o poder de usufruir disso. Ele tem o poder de experimentar, e o Altíssimo concede a ele esta capacidade. Só que neste quadro do capítulo 6, ele diz o contrário. Salomão diz no verso 2 que é uma grave aflição. Ele fala de um homem que não consegue usufruir daquilo que construiu. Um homem que não recebeu de Deus o poder para usufruir daquilo que Deus concedeu. Percebam, fica evidente que, em primeiro lugar, é Deus quem é o doador de todas as coisas. É Deus quem concede bens, é Deus quem concede fartura, é Deus quem concede o bem-estar, é Deus quem concede a honra. Isso é evidente tanto nos versos 19 e 20 do capítulo 5, quanto nos versos de 1 a 6 do capítulo 6. E nós vemos então esse contraste desses dois homens. Agora existe um aspecto que é como nós temos que olhar esse texto. A vida, irmãos, não é o que o neoliberalismo vai determinar. A vida é o que a providência de Deus vai determinar. O texto é um texto que mostra a providência de Deus. Deus é aquele que tudo dá. E dependendo de qual lente eu uso para olhar esse texto, eu não vou conseguir lidar com essas vicissitudes, esses problemas que nos cruzam a existência. O que significa essa providência? A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, que foi formada no século XVI, uma composição de vários teólogos, pastores, no capítulo 5, ela trata do que é a providência. Eu queria ler a vocês um parágrafo dessa
desse capítulo, na seção 1, diz o seguinte: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, das maiores até as menores, por meio de sua sapientíssima e santa providência, segundo sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Queridos, Deus conduz a história. Lucas, quando escreveu Atos e relatou a visita de Paulo a Atenas, na Grécia, e Paulo, diante de todos aqueles altares de deuses, 300 altares de 300 deuses diferentes, ele encontra um altar que não tem nome nem estátua, e ele fala: é este aí é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Atos 17, 24 e 28. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos profetas tem dito, porque também somos dele geração. Paulo diz que Deus, esse Deus Criador, é quem rege e governa todos os eventos. O salmista, no Salmo 33, vai falar também dessa perspectiva da ação soberana de Deus na existência. Ele diz o seguinte: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Queridos, tudo depende de como nós olhamos a vida. Tudo depende de como nós nos submetemos aos desígnios soberanos do Eterno. Sabe o que esse texto quer nos dizer? Que o nosso quinhão, que aquilo que receberemos, pode tanto ser uma coisa, quanto outra coisa. Aqueles que vão desfrutar de tudo o que plantaram, e aqueles que não vão desfrutar daquilo que plantaram. A chave para entendermos esse texto é entendermos que no Senhor está depositada a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa confiança, porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da providência. Seja qual for essa providência que Ele tenha preparado para você e para mim, é a soberana providência dEle, que é o melhor que Ele tem para você e para mim, por mais difícil de entender, por mais difícil que seja para o nosso coração aceitar certas situações e certas circunstâncias. Asaf, o salmista, colocou isso de forma muito clara no Salmo 57, versos 5 a 7. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. E olha o que ele diz, irmãos. A um ele abate
e a outro Ele exalta. O que Deus tem preparado para você e para mim, nós não sabemos. Mas o que Ele tem preparado para você e para mim, será a bênção de sua providência. Por isso é fundamental que nós tenhamos a lucidez de confiar num Deus que tudo pode, de que tudo age, de que age conforme o conselho da sua soberana vontade, mas Ele age para o nosso bem. O próprio texto de Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, seja qual for a sua situação, ou seja qual for a sua luta. O profeta Abacuque já dizia lá no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, prestem atenção. Com foco na perspectiva da providência de Deus, eu não serei perdedor na sociedade liberal. Porque a nossa sociedade absorveu um jargão norte-americano do loser e do winner. O loser é o perdedor, o winner é o vencedor. Então, se o camarada tem tudo e ganha tudo, ele é o vencedor. Se o camarada não tem nada e sofre tudo, ele é o perdedor. Não é assim na economia do santo. Não é assim na economia do eterno. Não é assim. Por mais que a sociedade neoliberal enfie goela nossa abaixo. Não é assim. Deus tem para cada um de nós aquilo que Ele já determinou. Saiba disso. Seja lúcido. Entenda isso, creia nisso, absorva isso. Isso não é um discurso de conformismo, meu irmão, minha irmã, mas sim uma exaltação da humildade e da resignação que cada um de nós tem que ter diante do Pai das luzes. Nós precisamos ser pessoas resignadas, pessoas humildes, que sabem encarar o problema, que não temem o dia mau. Nós não precisamos temer o dia mau, porque conosco está o eterno. Seja qual for o dia que venha, seja qual for ele. É isso que esse texto está nos mostrando, o desespero de alguém que colocava nas riquezas e nos bens, em tudo que tinha, na filharada, na família, toda a sua expectativa, toda a sua esperança, toda a sua capacidade de encarar a vida. Nós não podemos seguir por aí, nós temos que ser pessoas que sabem o Deus que creem. Nós sabemos quem o nosso Deus é, e a Bíblia diz quem Ele é. Ele é compassivo, justo e assaz benigno. Deus não se alegra com qualquer coisa que nós achemos que faça mal para nós. Deus se alegra em ministrar aos nossos corações dias de chuva, mas Ele também ministra dias de sequidão. Porque os dias de sequidão nos fazem andar no deserto, nos fazem andar errantes, nos fazem olhar para dentro e nos fazem entender quem somos, que não somos nada e que de tudo dependemos do Pai das luzes, do alto, dependemos do Senhor para todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, quando o que você é, o que você tem, o que você conquistou, subir a sua cabeça, cuidado, você vai cair lá do alto de cabeça no concreto. Não deixe essas coisas subirem a sua cabeça. Não deixe. A segunda parte do texto, Salomão fala sobre essa insaciabilidade da alma humana. Agostinho, Santo Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja cristã, ele disse a seguinte frase belíssima: porque tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Agostinho falou do semen religionis, a semente da religião que existe dentro de você e de mim, que não há como ser preenchida com nada além do soberano. Não se iluda, você não vai preencher a sua alegria, a sua satisfação com coisas. É somente o soberano que será capaz de preencher a sua alma, satisfazer a sua alma.
Somente na presença do Deus eterno, você será capaz de usufruir, de desfrutar da alegria e dessa sensação de saciar, dessa sensação de sede matada. Só na presença do eterno. Não será através daquilo que você tem, daquilo que você construiu, ou daquilo que você recebeu de herança. Não será. Irmãos, Moisés orou no Salmo 90 o seguinte: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Irmãos, o que nos sacia é a benignidade do Senhor. É a benignidade do Senhor. É a bondade do Senhor. É a misericórdia do Senhor. É a graça do Senhor. Não são os seus bens. Não é aquilo que você tem. Não é o prazer pelo prazer. É o prazer nas coisas do Senhor. É o prazer na providência do alto. O salmista diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Às vezes nós buscamos saciar a nossa alma com coisas que não trazem realmente a alegria e satisfação, e a gente despreza as coisas de Deus. O profeta Ageu diagnosticou um problema do povo hebreu. Quando o povo hebreu, da sua época, em Ageu capítulo 1, versos 6 a 9, o povo hebreu não estava dando atenção ao templo do Senhor. Diz o texto: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Meus irmãos, nós estamos lidando com coisas de um projeto eterno. Nós estamos lidando com coisas que vão afetar a sua e a minha vida na eternidade. Nós temos que valorizar essas coisas de Deus. Nós temos que valorizar o culto, o congregar, os louvores, a comunhão, os encontros. Nós não podemos estar aqui juntos de uma forma que não perceba e não discirna o valor que isso tem para Deus. Nós temos que parar um pouquinho de correr por causa dos nossos próprios interesses e da nossa própria agenda. A sede por satisfação da alma está em fazermos a vontade do Pai. Os filhos de Coré salmodiaram no Salmo 42:2, dizendo: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Aí eu fico perguntando, eu fico me perguntando e pensando: quem de nós já não passou por uma situação complicada, difícil? Talvez alguém tenha perdido tudo, talvez alguém tenha tido a casa inundada por uma enchente. E aí você fala: eu perdi tudo. E alguém pergunta: o teu Deus onde está? Aí você fala: a minha casa foi inundada pela enchente. Alguém pergunta: o teu Deus onde está? Alguém fala: o meu filho foi criado no Evangelho, mas hoje está longe e se envolveu com drogas. E alguém fala: o teu Deus onde está? Irmãos, nós temos a capacidade de criar ídolos no nosso coração. A nossa casa, os nossos bens, os nossos filhos, as nossas profissões. E achamos que a combinação de tudo isso vai nos trazer a real satisfação.
Nossa satisfação está no Senhor. Essa é a forma de lermos esse texto. Nós não nos saciaremos com bens, comida, bebida e tudo mais, porque em nós está um buraco. Na nossa alma existe um buraco que só a presença de Deus pode trazer conforto, alento, segurança, esperança e alegria. E por fim, a terceira parte do texto fala do final da vida do homem. E diz lá no verso 10, verso 11, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta com sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? De fato, nenhum de nós sabe exatamente o desenrolar dessa história da providência de Deus em nossas vidas. Mas nós temos algumas respostas para essa pergunta. E essas respostas, irmãos, elas podem e irão aquietar o nosso coração. E elas vão até responder à inquietação de um poeta, o famoso Toquinho, que escreveu aquela música tão gostosa de ouvir, tão bonita, que é a Aquarela. Ele falou daquela profunda questão da alma, porém sem um entendimento da real perspectiva da vida. E ele disse assim: e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar, sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Sim, ela vai descolorir. Mas para nós que esperamos no Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Sim, nós morreremos, mas nós ressuscitaremos com Cristo e estaremos para sempre com o Senhor. Sim, nós semeamos o nosso corpo em corrupção, mas nós ressuscitaremos em glória. Não, nós sabemos onde vai dar. Nós sabemos que Deus nos preparou um lugar, pois na casa do Senhor há muitas moradas. Sabemos sim onde vai dar. Vai dar na eternidade, onde Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Essa é a nossa resposta para um texto existencial de profunda depressão em que Salomão passava, talvez. Irmãos, nós precisamos, recapitulando, crer no Deus da providência. Deus tem o controle da nossa vida em suas mãos. E Ele é o Deus que provê para as nossas necessidades. Nós não sabemos o que nos espera, mas sabemos sim que nas mãos do Senhor estaremos seguros, e venha o que vier. Venha o que vier. Nós estaremos seguros, porque é Ele quem nos sustenta. A segunda coisa que nós precisamos saber é que o nosso coração só se saciará, a nossa alma só será satisfeita no Altíssimo, no Eterno. Não será capaz, nem você nem eu, seremos capazes de saciar nossas almas nas coisas, nos bens, nos prazeres da vida. Tudo isso faz parte, é legal, gostoso, que bom, mas não vai saciar a sua alma. E em terceiro lugar, sim, sabemos onde vai dar. A pergunta de Salomão: quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? A Escritura pode declarar. Ela diz que nós estaremos com o Senhor para sempre, que o Senhor tem nossos dias e nos levará à eternidade com Ele. E essa garantia, meu irmão e minha irmã, é colocada no seu e no meu coração quando nós cremos, quando nós somos regenerados. Então eu quero te dizer uma coisa: se você ainda não creu nisso,
é porque você ainda não experimentou o nascer de novo, o regenerar dessa semente que está na sua alma e no seu coração. Cristo é quem regenera essa semente. Cristo é quem traz essa regeneração através do seu Espírito. E esse Espírito transforma o seu interior. E ele diz, é verdade, agora eu creio, agora eu entendi. Agora eu entendi que Cristo morreu por mim. Agora eu entendi que os meus pecados foram perdoados. Agora eu entendi que eu não preciso mais ser pregado numa cruz porque alguém foi em meu lugar. Agora eu entendi que eu estou remido, que eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro sem mácula, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você ainda não creu, peça ao Senhor que te dê essa fé. Porque dela vai depender a saúde da sua vida. Porque dela vai depender a sua saúde emocional, física e espiritual. Nós estamos lidando com a saúde física, emocional e espiritual aqui. E nós precisamos de fato experimentar essa confiança. Eu queria que você baixasse a sua cabeça e pudesse pensar nos seus dias, nas suas rotas de colisão, no seu dia ruim, no seu dia da calamidade. Eu não estou fazendo apologia da desgraça, irmãos. Não é isso. Não é isso. Eu estou fazendo a apologia da confiança. Eu estou fazendo a apologia da entrega, da submissão, da humilhação, da resignação. É isso que Deus quer de você e de mim. Ele quer gente que se curve diante dele e diga, Senhor, tudo é teu. Senhor, tudo é teu. Senhor, tudo é teu. Senhor, eu dependo do Senhor para existir. Eu dependo de Ti para todas essas coisas. Vamos fazer um minutinho de silêncio para que a gente pense no que foi dito aqui. Senhor, Tu sabes quão difícil para nós é encararmos as dificuldades, os problemas da vida, as confusões do dia a dia, as perdas. Ó Deus, mas a Tua palavra está nos dizendo que encararmos esta realidade é algo que em algum momento vamos ter que encarar. E eu queria Te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor pudesse colocar em nossos corações esta fé, capaz de encarar os problemas da vida e superá-los por tal confiança na Tua providência. Senhor, nós dependemos exclusivamente de Ti, do Senhor, e não do nosso braço forte. Opera nos nossos corações para que sejamos pessoas submissas ao Teu querer. E que a nossa vida seja uma vida, Senhor, de humildade na Tua presença, reconhecendo que nada somos e nada temos que não tenha vindo das Tuas mãos, que não tenha vindo das Tuas bondosas mãos e da Tua grande misericórdia sobre nós. Ó Deus, que os nossos corações estejam cativos à cruz, que a gente entenda que o exemplo de sofrimento de Cristo não foi dado em vão, não foi à toa. Jesus sofreu na cruz, pagando por nós, mas também nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que se tivéssemos bom ânimo, nós seríamos capazes de vencê-las, porque Ele venceu. Ó Deus, nós nos calcamos na palavra de Jesus Cristo, nós nos calcamos na força que Ele nos dá e na habitação do Teu Espírito em nós. Nós queremos Te pedir, dá-nos força, dá-nos força, dá-nos força. Esta é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.